Olá, bem-vindos à nossa conversa de Visual Law. E hoje eu e o Jefferson, designer, vamos responder perguntas que chegam para nós no perfil do @Visual Law Oficial. E eu começo perguntando para você, Jefferson, para você, como designer, o que é uma petição carregada? Fernanda, uma petição carregada é uma petição utilizando demasiadamente elementos visuais que interferem na leitura do usuário, como caixa bold, caixa alta ou itálico, ou utilizando cores muito agressivas à petição, que deixa a petição muito complicada de entender. E para ti, o que é uma petição carregada? Para mim, uma petição carregada é uma petição que está com energias muito negativas. Mentira. Uma petição carregada, muita cor, muito exagero. Cores que não combinam com a logomarca, cores que não fazem sentido aparecer, letras com uma baixa legibilidade, tópicos desorganizados ou não existir tópicos, blocos de textos que parecem uma bula de remédio, uma petição antiga, uma petição sem conexão, mas principalmente exagero. Quando a gente está falando em moderação em documento judicial, tudo que é moderado, mesmo que você use todos esses itens, aquilo fica harmônico, fica agradável de ler. Então, para mim, uma petição carregada é aquilo que é exagerado e uma petição que não parece uma petição. Perfeito. E a linguagem simples, ela é uma estratégia do Visual Law para uma petição? Veja bem, o texto é o primeiro elemento visual de uma petição. O texto, a redação, é aquilo que comunica uma história, é aquilo que faz a narrativa. Existe uma tendência mundial sobre a linguagem simples. E o advogado, quanto mais objetivo, mais direto ao ponto, mais chances ele tem de leitura, a petição fica mais clara e objetiva. Então, sim, a linguagem simples, um texto e uma redação bem elaborada é a primeira estratégia de Visual Law, que é melhorar a tua petição, aumentando as chances de análise, de leitura e de procedência. E quais os benefícios dos elementos visuais numa petição? Quando você usa o celular, Jefferson, você tem todas as informações num único template. O nosso olho se acostumou a ler nesse formato. Hoje nós somos leitores navegadores. A gente olha o celular e está tudo num único formato. Quando você usa elementos visuais numa petição, você quer dizer que todos esses recortes de prova vão ser trazidos para dentro da tua petição e imagina como é a atração da leitura. É muito mais rápido. Imagine você fazendo uma petição em que o magistrado, você fala: verifique o anexo 2, ele tem que sair dessa petição e ir para outra janela. Tudo isso diminui o tempo de assimilação de uma narrativa. Quando você traz tudo para dentro, é mais rápido de ler e muito mais fácil de entender. Então, os benefícios são enormes, porque você lê tudo num único template. Entretanto, moderação sempre pede passagem quando a gente está falando em documentos judiciais. Perfeito. E quais os critérios para decidir quando substituir os elementos visuais de texto intercalado? Essa é uma boa pergunta. Quando substituir elementos visuais pelo texto? Sempre que você puder usar o texto, é melhor fazer uso de texto. Por exemplo, quero falar sobre uma matrícula dentro de uma petição de uso capião. Se eu me referenciar ao número da matrícula, essa informação é suficiente através de texto. Eu não preciso trazer um recorte da matrícula para dentro da petição. Agora, se eu estou falando da planta do imóvel e eu quero mostrar onde esse imóvel fica num mapa, faz toda a diferença você substituir o texto por uma imagem. Então, a estratégia que o advogado, o operador do direito, precisa analisar antes de aplicar elementos visuais na petição é pensar: isso seria substituído por um texto? Imagine, por exemplo, a imagem de um acidente de trânsito. Ela comunica muito mais rápido como que foi a dinâmica do acidente do que se eu estiver narrando por 3 laudas como que ocorreu o sinistro. Outras situações: um tratamento ortodôntico, um problema mecânico, uma questão de tráfego aéreo. Tudo que com a imagem é melhor comunicado, isso deve ser substituído por o texto por imagem dentro da petição, com moderação. E vale a pena utilizar modelos prontos de documentos? Jefferson, não tenho problema com a ideia do modelo. Eu gosto muito da ideia de produtividade. Se o advogado tem os modelos pré-formatados de uma estrutura da petição que faz com que ele tenha mais rapidez na hora de produzir, eu acho fantástico.
que eu não acho interessante? Você fazer uma juntada de uma petição que tem jurisprudência antiga, muita doutrina, você não analisou a petição e faz uma petição longa sem estratégia. Agora, modelos pré-formatados, como se fosse o esqueleto de uma petição, que aquilo vai ser organizado para a produção ser mais rápida, eu acho fantástico. Tudo que diz respeito a produtividade, poucos cliques é o que eu acho que faz a diferença na hora de trabalhar, já que o advogado tem sempre muito trabalho. Aqui tem uma pergunta que diz assim, quando vocês falam começar a petição pelo final, o que quer dizer? Começar a petição pelo final. Essa é a ideia de você trazer no primeiro parágrafo ou num quadro resumo o que você pretende na petição. Quando você traz o final da petição para frente, é o momento que o leitor tem mais atenção na tua petição. Se você começa explicando o que você pretende, toda a narrativa do processo ela é lida com mais ênfase na informação principal. Às vezes o advogado tem 10 teses num processo e ele deixa para a melhor tese ficar para o final. Por quê? É um hábito muito comum do advogado fazer uma conclusão. Começa explicando, chega no final, faz uma conclusão dos fatos. Quando você traz a conclusão para o início, mesmo que seja de maneira bem breve, você direciona toda a leitura. Então, traga o teu principal argumento, teus principais fatos relevantes para o processo já no início. Tanto fazendo isso num quadro resumo, quanto, por exemplo, fazendo a redação objetiva nos 3 primeiros parágrafos. E intercalar elementos visuais com o texto faz com que o leitor entenda mais rápido? A leitura do texto com intercaladas, recortes e elementos visuais para trazer clareza fazem com que o leitor tenha tudo num único template. Ao invés do leitor precisar analisar uma petição, um documento, um contrato e se reportar um anexo que está em outro ambiente, ele lê tudo num único formato da mesma maneira como ele faz num celular. Então, a atração de leitura é muito mais rápida e a compreensão é muito maior. Acelera muito o processo de entendimento do que está sendo dito. E como que a gente pode lidar com a objeção de advogados mais antigos que não querem aplicar o Visual Law e acham que não funciona? Vou te rebater essa pergunta, Jefferson. Você percebe como designer diferença entre pessoas jovens ou com mais idade de querer ou não o Visual Law? Você acha que isso tem a ver com idade? Não, hoje o Visual Law não tem a ver com idade. O Visual Law está aí para ser usado. Até as técnicas de design, elas são técnicas resolutivas de problemas. Então, se o advogado mais antigo quer usar porque ele acha que vai resolver a demanda dele, muito bem, tá aí para ser usado. Ele vai ter que estudar um pouco sobre Visual Law e treinar as técnicas nas petições, fazer protótipos e aplicar. Mas hoje o Visual Law vem buscando o interesse das pessoas mais jovens, dos advogados mais jovens, que recém-formaram, passaram na prova da ordem e estão começando a advogar com um escritório novo. Eles estão vindo com um diferencial. E hoje esse diferencial, que vai ser no futuro, o potencial do escritório dele. Isso aí vai potencializar o escritório do advogado mais novo, porque ele vai ser procurado por resolver o problema mais rápido e ter esse diferencial. Eu tenho o diferencial do Visual Law. Eu aplico o Visual Law, eu facilito o entendimento para o usuário final. Então, isso acelera a resolutividade do processo dele. E isso não tem nada a ver com idade? Não, nenhuma. Tanto você sempre comenta como designer que o documento tem que ser feito pensando no usuário. Dentro do designer, o que é o usuário? Quem é o usuário? O usuário é o que vai receber o documento final, é o consumidor final do documento. Pode-se dizer que o usuário de um documento é o leitor? Sim, o destinatário? Sim, é isso mesmo. E quando você confecciona como designer um documento, uma das estratégias que você faz é pensar quem é que vai ler, pensar quem é o usuário? Sim, hoje a estratégia do Visual Law não é simplesmente tu converter uma peça utilizar técnicas de design. Hoje, a estratégia da utilização do Visual Law no escritório é tu entender a dificuldade que o usuário final tem para receber essa peça e tu moldar a peça
numa forma mais simples que ele possa entender. Por exemplo, num contrato, tu faz o contrato direcionado para o usuário final, para o teu cliente que é o usuário final. Tu facilita para ele entender. O usuário final, o teu cliente, ele recebe essa peça, que ele não tenha o delay de levar para outra pessoa, que explique para ele e volte para ele. Esse delay não existe mais. Tu aplica o Visual Law, ele vai entender, ele vai assinar o teu contrato e vai te entregar e tá tudo certo, vai te pagar. Então ele acelera esse processo. O design, a gente pode dizer que o Visual Law é o design aplicado no documento. Quando a gente aplica essas estratégias, desaparecem as letrinhas pequenas, as pegadinhas, desaparecem os asteriscos, tudo fica mais claro e transparente. E aí uma dúvida que eu tenho. Muitas vezes os advogados me perguntam, Fernanda, por que eu vou usar o ícone numa jurisprudência para mostrar que tem uma balança, que tem um martelo, para mostrar que é um julgado, se o juiz não precisa disso? Mas na tua experiência, para orientar o olhar do leitor, você percebe que para pessoas leigas faz diferença utilizar um ícone, por exemplo, num contrato de locação, colocar um relógio de prazo? Qual que é a tua opinião sobre isso? Faz muita diferença. Todos os contratos que eu costumo produzir, eu utilizo ícones na parte do titular. Na parte do objeto do contrato, eu crio um tipo de ícone padronizado para o escritório. Na parte de pagamentos, na parte do tempo que ele vai receber, na parte de obrigações, é muito interessante. Então, tu padroniza o documento utilizando ícones e intercalando entre o texto e o ícone. E quando a gente fala, por exemplo, em aplicar Visual Law numa proposta de honorários, o que você considera da prática que você tem que é a informação mais relevante a ser colocada logo no início? O que o cliente, quando recebe, o que ele quer ver de início, na tua experiência como bacharel e como designer? A parte de proposta é uma parte mais interessante dentro do escritório. A partir da tua proposta, tu vai formalizar ou não o contrato com o cliente. Uma proposta bem elaborada, eu utilizo muito uma capa, uma introdução do meu escritório, falando quem é meu escritório, quem é a persona do meu escritório, e a terceira página eu utilizo especificando cada detalhe do serviço que eu vou prestar. Então eu costumo usar tabela nas propostas para simplificar a visibilidade do cliente. Tem um resultado formidável. E eu utilizo contracapa também, porque demonstro a organização do meu escritório. Eu tenho uma capa, a apresentação no escritório, a proposta e a contracapa. Agora eu quero que você me faça uma pergunta. Me pergunte, Jefferson, o que eu acho como advogada de usar capa em petição? Daí, Fernanda, o que tu acha de usar capa em uma petição? Não faz sentido nenhum usar capa em petição. Veja bem, Jefferson, aqui no nosso perfil nos procuram muito mais pessoas criticando o Visual Law do que elogiando. Sabe por quê? Por causa das capas com imagens que tem por aí. São coisas icônicas, engraçadas, infantilizadas, divertidas. E perceba, dentro de um documento extrajudicial que você vai fazer uma proposta de honorários para o cliente, que você coloca a fachada do prédio onde você trabalha, você coloca uma foto bonita da tua equipe, faz toda a diferença. Aquilo ali mostra quem você é, aquilo ali leva credibilidade, aquilo mostra sofisticação. Agora, eu vou fazer uma petição de remédio, pedindo um remédio com urgência para um juiz num processo. Ou estou falando, por exemplo, sobre uma pensão porque a pessoa se machucou. E eu coloco a imagem de remédios numa capa, não muda nada, não dá credibilidade, pelo contrário. Quando o Visual Law é relacionado com algo que é muito fora do habitual e uma capa com foto de remédio não é o habitual, isso descredibiliza e infantiliza. Então, capa, Visual Law não. E petição não. Simplificar a petição para o juízo que vai receber é a parte mais interessante. Às vezes uma capa pode atrapalhar porque ela acresce mais uma página. O juiz não tem o tempo para perder. Então ele quer receber uma coisa bem simplificada. Às vezes até um one page, que seria uma petição em uma página. E veja bem, Jefferson, a primeira página
é sempre a petição onde o juiz está com mais atenção. Qualquer pessoa que vai fazer a leitura de um documento, a primeira página é onde está o grau máximo de atenção. E nós, brasileiros, nós fazemos uma leitura que é em F. A gente começa lendo bem no começo e depois começa a escanear. A gente não lê mais palavra por palavra. Então, a primeira página é um momento de mais atenção. Se o leitor, se o usuário, se o destinatário de um documento, que pode ser o juiz, o promotor, o assistente, pode ser o advogado da outra parte, pode ser o nosso cliente, ou pode ser até um colaborador do nosso escritório, se ele vai fazer a leitura da petição e na primeira página começa um monte de elogios, um monte de prolegômeros, um monte de juridiquês, isso não aproveita aquele melhor momento de atenção. A primeira página ela precisa ser um momento que o advogado desfruta da maior atenção e ele tem que colocar tudo o que é importante no processo. Os primeiros parágrafos, um resumo rápido do caso. Fazer um quadro resumo, identificar se tem pontos de urgência. E aí você usa a primeira página para fazer uma capa com desenho. É só um movimento do clique do juiz passando sem ter benefício nenhum daquele documento. Hoje tu praticamente resolve um processo e tu vai indicar tu vai saber se o juiz vai seguir tua peça ou não pela primeira página. Uhum. Um gráfico bem feito, uma linha do tempo, um organograma muito bem feito, um resumo do contexto, detalhes, por exemplo, numa contestação, detalhes da petição inicial. Essa é a página que vai te consagrar. A partir daí, tu segue o contexto. Aproveitando o melhor momento, que é o começo, que é a maior atenção na leitura. E quando você falou, Jefferson, ali na linha do tempo, você como designer, que aspectos que você gosta de observar num processo para trazer para dentro dessa linha do tempo? O que você mais tem feito? O que você consta numa linha do tempo? Que dados? A linha do tempo, numa petição, eu seleciono as partes principais do contexto e os detalhes, por exemplo, numa peça clicável, que abre uma janela de pop-up, eu intercalo nessa parte da linha do tempo. Então, eu conto a história com ícones e com botões clicáveis. Então, se a pessoa consegue ler a linha do tempo e já ir vendo a parte da documentação. Essa é uma parte fundamental numa linha do tempo. Porque a linha do tempo é o contexto inteiro do que tu quer falar. Pode-se usar texto paralelo à linha do tempo? Pode ser. Pode ser a síntese dos fatos e a linha do texto em paralelo com a síntese dos fatos. Isso aí agrega muito. E o que acontece? Se tu usa uma linha do tempo, tu resume tua síntese dos fatos. Isso aí tu ganha um espaço gigante na tua petição. Então, e é tudo na primeira página, né? Mas nada impede de tu usar na segunda página também, ou na terceira página. Eu prefiro usar na primeira página toda a linha do tempo, porque é uma explicativa total do processo ou da petição inicial. Sabe o que eu gosto muito e admiro no teu trabalho, Jefferson? Quando eu percebo um designer que não é do universo jurídico, ele vem com uma solução que ele achou fantástica, um design gráfico fantástico, e ele fala assim, aqui nessa parte que tem esse número de valor da causa, eu vou tirar, porque eu achei que não combina. E você, como designer, bacharel em direito, você sabe quais são os requisitos da lei. Tanto que você comentou, a linha do tempo pode ser na primeira página, pode ser na segunda, na terceira, mas não pode deixar de ter os requisitos de uma petição. Então, faz muita diferença para um designer ele ser expert da área do direito, principalmente se for bacharel ou se for advogado. E aí, vou te fazer uma pergunta que veio aqui no perfil. Quem você considera, pela experiência que você tem hoje, quem você considera que pode se dizer que é um legal designer? Hoje, para ser legal designer, tu precisa ter a expertise do direito junto com a expertise do design. Tu precisa graduar em direito para tu saber as técnicas do direito e o que é requisito numa petição ou num documento que vai para o judiciário ou extrajudicial e os requisitos do design, os detalhes do design. Então, hoje, nem todo o designer consegue aplicar as técnicas do direito, os requisitos do direito, sem um advogado do lado. E nem todo advogado consegue aplicar as técnicas do designer no direito, a não ser que o advogado faça o teu curso e consiga aprender os detalhes do visual law. Sabe que voltando na ideia da linha do tempo,
Quando eu faço uma linha do tempo, especialmente feita no Word, os itens que eu gosto muito de observar são os seguintes. Quais são os principais dados que eu preciso constar naquela linha do tempo? Geralmente, eu gosto de constar datas e informações. E eu vou além. Eu coloco em qual evento ou qual página aquela informação está. Eu vou mais adiante. Quem sabe eu faço até um print dessa página para fazer uma linha mostrando para o magistrado, nessa folha, nesse evento, nesse dia, consta essa decisão. E uma questão interessante quando a gente está falando em linha do tempo é que você não precisa ser fiel a uma frase longa e bem redigida. Você pode fazer pequenos recortes de frases. Você não precisa dizer, o réu estava presente naquele endereço, naquele dia. Você fala, o réu estava no local. Você simplifica. É realmente dar um panorama, uma linha de introdução e resumo do que consta no processo. Linha do tempo é uma estratégia de visual law que não é nada inovador, é simplesmente uma maneira de colaborar com o tempo do leitor do teu documento para que ele tenha uma compreensão mais rápida. Fernanda, tu achas que o visual law é uma técnica de petição da nova geração? Jefferson, eu não gosto nem dizer que o visual law é modernidade, porque na minha opinião o visual law é atualização. A modernização é o que você faz como designer. Você moderniza a petição. Você faz a petição num programa do InDesign, do Photoshop. Você faz uma petição interativa como designer, trazendo um vídeo para dentro da petição. Você faz uma estratégia de clicar e o documento abrir, que chama pop-up. E o Visual Law, que é o que a gente apresenta dentro do nosso perfil, é simplesmente atualizar. É transformar a petição antiga, que parece um livro de história, que parece uma bula de remédio, num documento mais parecido com o que a gente vê em todos os ambientes. As revistas mudaram, os jornais mudaram e a petição continua sendo a mesma do ambiente lá de 1892. 1992, olha a data. Então, Visual Law não é modernizar, Visual Law é atualizar. Perceba que desde do advento da Constituição, muitas fontes foram criadas para edição de texto. Muitas estratégias. A facilidade do computador é enorme. Então, por que ainda fazer petições agarrado na BNT, achando que isso agrada? Eu tenho uma brincadeira que eu falo, que a padaria está preocupada com aquele texto que vai lá no saco do pão, dizendo volte sempre. E aí o advogado vem me dizer que acha que ele não faz diferença a letra que ele vai usar na petição dele. É claro que faz diferença. E tem mais estratégias subliminares que o Visual Law movimenta. A gente não conversa com o consciente das pessoas, a gente conversa com o inconsciente. Quando eu faço uma petição estranha, muito diferente, muito colorida, carregada, o leitor vai achar estranho. Se eu faço uma petição usando, por exemplo, a letra que é usada em Brasília, você percebe que um ministro já lê com mais alegria aquela petição, ele já tem mais familiaridade, ele já compreende melhor, porque é o formato que ele também escreve. Então, são estratégias que você vai usando, vieses cognitivos, para falar com o inconsciente do leitor. E, principalmente, respeitando o tempo. A forma de se comunicar mudou e a maneira de peticionar precisa se atualizar. Não é modernizar, mas é atualizar. E aí, vou voltar uma pergunta para você, Jefferson. Perguntaram aqui assim. Um advogado que não vai contratar um designer. Ele quer repensar a estratégia dele dentro do escritório. O profissional que quer atualizar a logomarca e repensar a sua petição. Pensando desde a cabeçalho, nota de rodapé, cores, o que você sugere que ele pense, olhando o documento, o que vai trazer mais clareza, o que vai trazer um ar mais moderno, na tua opinião, como designer? Hoje, eu vejo que os escritórios eles não seguem uma padronização documental. E o que é isso, padronizar? Padronizar o documento é manter um cabeçalho, uma fonte padrão, um ícone padrão, uma logomarca padrão posicionada num canto estratégico do documento. Às vezes eu tô acostumado a falar de documento digital, porque hoje poucos documentos a gente trabalha com o físico, é mais digital. Então, tu tens uma imensa possibilidade de preparar um documento padronizado para o teu escritório. Tu tens uma gama gigante de fonte, que é interessante tu estudar a fonte para saber qual a melhor aplicar no teu contrato, na tua
proposta na tua petição, se tu manter um padrão, tu demonstra que teu escritório ele se torna organizado. Tu tem a demonstração clara de que teu escritório, pô, é organizado. Tu utiliza o mesmo ícone, tu utiliza o mesma fonte, fonte em tamanhos diferentes, mais padronizado, tu utiliza a mesma cor em gradiente da tua paleta de cor da tua marca, então tu segue um padrão. Isso é o básico para um escritório ter esse ar de organização. E transmite também profissionalismo. Perfeito. Imagina uma petição que o advogado fez a juntada durante a tramitação do processo de 5 petições e cada uma veio com uma logomarca diferente, com uma formatação, uma letra. Então, o manual de estilo que se pergunta tanto é você definir isso. Cor, ícone, como que vai ser o tópico, como que vai ser o subtítulo, qual que vai ser a fonte, como que vai ser o cabeçalho, o rodapé, é isso. Exatamente. Tu padroniza para que chegue no teu usuário final e não confunda ele. Porque se tu usa um ícone X e um ícone Y diferente na mesma documentação que fala praticamente a mesma coisa, o teu cliente, o teu usuário final, que seja o juiz, seja teu cliente que vai fechar contrato com o teu escritório, tu confunde ele. Então, se tu padroniza, automaticamente a cabeça dele ele segue uma linha que ele vai lembrar, realmente, esse escritório aqui, ele faz assim, assim, assado, ele segue esse tema, essa linha, fica mais fácil de entender, né? Sabe que quando a Visual Law Oficial faz consultoria em escritórios, eu brinco que tem alguns profissionais que fazem uma colcha de retalhos na petição. Você vê nitidamente que alguém estava fazendo a petição, veio outra pessoa, colocou um recorte, muda completamente o alinhamento, muda o parágrafo, muda o recuo, muda a letra e fica um recorte que transmite um relaxo. Não transmite profissionalismo, transmite um recorte e cola que não prestou atenção, não teve cuidado. E olha o que desperta do outro lado, pegar uma petição nesse formato. Que vontade tu tem de ler? A pessoa não teve cuidado para escrever e ela quer que eu tenha atenção para fazer a leitura? Então transmite uma informação errada. Sim, aconteceu até um caso bem específico, bem interessante, que a Visual Law recebeu um arquivo, uma petição de um cliente, de um advogado, que ele queria fazer a conversão, e a gente fez a conversão, e quando demandou para ele mandou uma mensagem perguntando onde estava o resto da petição. Então, de 21 páginas, a gente converteu para 11 páginas, e utilizando a técnica de enquadramento e de colunagem, e ele retornou falando, olha, parece que está faltando coisa, está mais leve a petição de ler. Não, realmente, ela fica mais leve de ler. Ela fica mais interessante de ler. Então, ela chama a atenção do usuário. O usuário, ele entende que tem alguma coisa ali diferente e que se torna confortável para ele, para a leitura. Então, isso são técnicas de designer aplicadas no documento jurídico. Eu faço uma brincadeira sempre nos treinamentos que o Visual Law é como uma harmonização facial bem feita. Sim. Você olha para a pessoa, sabe que ela está mais bonita e não entende o que foi que aconteceu. O Visual Law é assim, precisa ser discreto. Ele precisa não aparecer. A ideia é que o texto apareça, a informação apareça, a narrativa seja entendida. E não que você perceba que estratégia que foi utilizado. E aí você comentou sobre os ícones, Jefferson. Vou comentar uma situação com você que eu sempre falo em treinamento. Quando você busca uma concessão de uma liminar na petição inicial, uma estratégia bem bacana para você evidenciar os pontos que estão sendo cumpridos, quando a gente fala em Visual Law, você está falando com o subconsciente do leitor. A gente quer despertar vieses de reciprocidade, de aceitação da nossa fala. Então, olha uma estratégia. Você, ao narrar quais são os teus requisitos para você conseguir uma tutela de urgência, no início da frase você coloca um ícone de check. É como se você estivesse mostrando para o leitor que aquilo foi cumprido. E da mesma maneira eu uso essa estratégia quando eu vou impugnar uma tutela de urgência que foi concedida. Se eu estou contestando o pedido, eu faço um box, coloco o texto e
todos os itens que o autor disse que estavam cumpridos, eu copio ele, mas eu coloco com um X, dizendo que aquelas provas não serviram para comprovar o requisito. Então, percebam que um ícone super simples, que é o check do sim ou o X do não, estão presentes no Word, não causam estranheza nenhuma e você aumenta muito as chances daquilo ser analisado, de chamar a atenção e dos teus argumentos realmente serem lidos para serem proferidos decisões favoráveis e que teus pedidos liminares sejam realmente reconhecidos com mais urgência. Perfeito. Aqui tem uma pergunta, veio uma pergunta bem interessante sobre o ChatGPT. E ele ajuda na aplicação do Visual Law em petições? Jefferson, o ChatGPT é um chat. Você conversa com uma máquina. E a máquina ela não tem personalidade nenhuma. Você precisa dizer para a máquina como que ela precisa pensar. Então, a primeira coisa que o advogado precisa, ao utilizar o ChatGPT, é dizer para a máquina quem ela é. Se você quer que ele pense como um advogado, você vai dizer, pense como um advogado. Se você quer que ele, na verdade, você está fazendo uma estratégia eleitoral ou uma estratégia de direito ambiental, você precisa indicar para a máquina qual a inteligência que ela precisa ter. Você precisa sempre dar um prompt, um comando, para que ela saiba exatamente qual é a tua pergunta. O ChatGPT vai ajudar muito o advogado quando ele usar essa estratégia para ter ideias, para antecipar os argumentos dele. Eu não utilizo o ChatGPT para fazer o meu trabalho, mas eu gosto da estratégia dele para me dar argumentos mais rápidos. Quer ver um exemplo? Eu faço um comando, um prompt para o ChatGPT e digo para ele assim: pense como um advogado, especialista em direito eleitoral e processo civil, e atue num caso, por exemplo, dentro desta narrativa, quais são as condutas vedadas do eleitor que ele está praticando com esse ato? E eu descrevo. O ChatGPT vai me dar resposta de possibilidades que eu posso argumentar e às vezes de coisas que eu nem tinha pensado. O Visual Law ele te antecipa, por exemplo, você fala para ele que ele precisa pensar como um advogado especialista em processo civil e direito empresarial. Você fala de uma narrativa do teu cliente, o que ele fez como sócio numa empresa. E você coloca qual vai ser a tua estratégia. Sabe o que você pode falar? Para ele antecipar quais vão ser os argumentos da parte contrária. Perfeito. O ChatGPT você pode utilizar dando um comando para que ele pense como um advogado criminalista e ele crie estratégias de como, de um determinado fato, objetivando a absolvição do teu cliente, você pode utilizar elementos visuais para trazer mais clareza na narrativa. O segredo do ChatGPT é entender que ele não tem uma inteligência definida, você precisa dizer como ele deve pensar. E os segredos estão nas perguntas. As perguntas precisam ser longas, precisam ser detalhadas. E o ChatGPT vai ser uma estratégia para te dar uma orientação a mais daquilo que você nem pensou como estratégia no processo. Tem uma pergunta que veio muito interessante, que é qual o critério que se utiliza, que a gente utiliza para decidir quais elementos gráficos serão mais eficazes em determinados documentos jurídicos? Repasso. Depende da peça. Depende Jefferson, você também está nessa linha de falar depende? Achei que isso era só coisa de advogado, agora designer falando depende. Era só o que me faltava. Depende. A graduação pegou. Olha, eu achava que eu, como empresarial, respondia muito depende. Experimenta conversar com o advogado trabalhista. Então, vou retomar a pergunta, Jefferson. Qual estratégia que você, como designer, utiliza para aplicar Visual Law? Como que você pensa? Que elemento visual que vai ser melhor para transmitir uma informação de texto? Eu analiso primeiro o contexto total da peça e quem vai ser o usuário final dessa peça. Por exemplo, numa peça trabalhista, é muito interessante tu utilizar a linha do tempo para tu contar o fato simplificado. Trabalhador, trabalhou tanto tempo, que se machucou, por exemplo, no trabalho, pediu dispensa, não teve dispensa, esses detalhes da peça trabalhista que tu vai contando o fato numa linha do tempo. Previdenciário, também, linha do tempo, depende do contexto do que tu vai utilizar. E assim, tu não consegue pensar somente na primeira página. Tu tens que pensar no contexto total da petição. O que tu vai utilizar? Tu vai utilizar linha do tempo, tu vai utilizar o organograma e o resto da peça tu vai utilizar o quê?
tu vai utilizar box, botão de clicar, pop-up, tu vai utilizar outra linha do tempo, ou outro infográfico. Então, depende muito da peça. Dá para dizer que a primeira coisa que você faz é mapear o processo? Sim. Mapear o texto, mapear a narrativa por completo e definir qual elemento. E, na verdade, às vezes você repete. Às vezes faz várias linhas do tempo. Às vezes faz vários quadros comparativos. Às vezes, em vários momentos, você faz 2 colunas de texto fazendo uma comparação uma com a outra. Fernanda, hoje num processo que chega para a gente trabalhar, a gente mapeia desde o processo em si, o usuário final e os usuários finais, que seria o juiz, o gabinete do juiz, quem recebe essa peça, como vem sendo julgado peças parecidas, para a gente poder chegar e começar a produzir essa peça. Muita gente me pergunta, me mandam perguntas no seguinte: pô, mas quanto tempo tu demora para produzir uma peça dessa? Quanto tempo tu precisa para produzir uma peça dessa? Ela é uma peça que eu não penso muito no tempo que eu vou levar. Eu penso muito no meu cliente. Eu quero entregar o resultado. A Visualol, ela entrega o resultado final para o cliente que seja 100%. 99% não adianta. O tempo é apenas um detalhe. Então, a gente mapeia todos os usuários e tudo que vai ser usado nessa peça. Mapeou tudo, agora a gente vai começar a produzir. A gente pode dizer que o Visual Law é muito mais organização do que design gráfico? Muito mais. A ideia é comunicar, porque a forma de se comunicar mudou. A maneira como o magistrado lê uma petição não é a mesma de antigamente, quando o magistrado recebia uma pilha de processos e ele fazia a leitura com muita atenção. Hoje a gente fala do Visual Law sobre ser ultra objetivo, não é mais ter objetividade. É respeitar que o magistrado recebeu 20 liminares numa manhã, tem 300 processos para despachar e tem 7 audiências à tarde para fazer. Exatamente. Esse é o magistrado que tem 4 pessoas trabalhando numa equipe, fazendo os projetos, e é isso que a gente precisa pensar. Quando eu escuto advogado falando assim para mim: eu não sou desse tempo, eu não vou me ajustar, eu não vou facilitar para o magistrado porque ele precisa ler, ele é pago para isso. Esse é um pensamento que não combina nem um pouco com a colaboração que existe hoje dentro do Poder Judiciário, dentro da advocacia. A tendência é: você está sendo contratado para dar resultado para o teu cliente, faça aumentar as tuas chances. Quando você pensa assim, que você não se importa com quem vai ler, e você não se importa que você vai botar muita jurisprudência, porque você vai escrever como você quiser, sem pensar no leitor, as tuas chances caem. Exatamente. Hoje, o que vai acontecer? Vai acontecer de o teu cliente chegar no teu escritório e, doutor, meu caso é esse caso aqui. O senhor consegue trabalhar? Consigo trabalhar. O senhor trabalha com Visual Law, doutor? É isso que vai acontecer. Uhum. Eu não trabalho com Visual Law. Doutor, mas daí vai demorar muito, né? Pode demorar muito, né? Porque não simplifica. Jefferson, você quer ver uma coisa? Na minha opinião, como advogada, uma das coisas mais complicadas de ler é uma escritura pública. Perfeito. A escritura pública do tabelionato, nem o próprio escrivão gosta da maneira como ela é feita. Ela parece um bloco de texto completo, com nenhuma navegabilidade, não tem muita possibilidade de melhorar a letra, formatação, quase nada. Então, o que tem de mais formal dentro do direito, de requisitos legais, é a escritura. E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina está revisando o código, dizendo que os tabelionatos ajustem as escrituras. Que não se perca a formalidade do documento, não se perca os requisitos legais, mas que se melhore a legibilidade, que as pessoas entendam, que sejam feitos destaques pontuais, que esse documento seja repensado de uma maneira a usar elementos visuais para trazer mais clareza quando necessário. E aí o tabelionato está fazendo uma parceria com o Visual Law para melhorar o documento e o advogado ainda vem falar: não, a academia não concorda. A academia entende que petição é ABNT. Não.
A petição não é a BNT. A petição é ser lida pelo teu destinatário e você aumentar as chances de que o teu cliente tenha resultado mais rápido e mais eficaz no processo. Isso é Visual Law, isso é a tendência, isso é a atualização. Chega de perguntas, agora eu vou fazer pergunta que enviaram para você. Como designer, como que você usa elementos visuais para fazer uma proposta de honorários mais persuasiva? Como designer, primeiro o básico, eu penso no usuário final. Eu preciso mapear quem é essa pessoa que vai receber esse documento e preparar... Você utiliza, uma pergunta. Você como designer, você pensa numa proposta de honorários. Você faz documentos diversos, por exemplo, às vezes o nosso perfil é procurado por uma escola. A primeira coisa que eles querem saber é onde o Jefferson designer se formou e aonde a advogada Fernanda se formou e quais as especialidades. Às vezes somos procurados por um cliente que ele quer saber qual é a expertise. Quem que vocês já atenderam? Qual que é a experiência de vocês? Vocês vão saber me atender? Outra, somos procurados por uma pessoa que a primeira coisa que ela quer saber é o preço. Tudo isso você leva em conta na hora de formatar ou você tem um documento pré-formatado? Ou você leva em conta para quem vai receber, qual informação ele quer saber primeiro? Não, Fernanda, todo documento que é formatado, ele é formatado do zero. Ele é começado do zero, sempre pensando, cada usuário tem a sua peculiaridade. Uma escola, por exemplo, vamos formatar um contrato para uma escola. O contrato de uma escola praticamente é padrão. Muda o cabeçalho dela. Para quem é a pessoa que vai, quem é o contratante, quem é o contratado. Então, existem técnicas que tu pode formatar esse contrato, exportá-lo em PDF e manter quadros que tu pode digitar e completar os quadros. Isso vai facilitar para a escola e vai facilitar para o usuário final. Então, a pessoa chega para fazer o contrato com a escola para seu filho, ela vai digitar lá para fazer o preenchimento do cabeçalho no PDF, fechou, formatou, o que vem de complemento abaixo é o que ela vai fazer a leitura, eu não preciso mudar. É um contrato automatizado praticamente. E isso vem facilitando um monte. Tudo precisa ser pensado no usuário. Exato. Quem vai fazer a leitura e como essa leitura vai ser feita. Muitas vezes o advogado está no escritório dele com uma tela 4K maravilhosa, ele está vendo de maneira impecável o documento, só que ele se esquece que o usuário dele, que é o cliente, vai receber no celular. Então ele está fazendo uma formatação linda em cinza. O cliente abre no celular, não consegue ver nada. Ele está fazendo uma formatação numa letra tão fina que quando chega no fórum, o fórum tem aqueles monitores mais antigos, o magistrado não consegue nem visualizar. E um aspecto interessante que a gente sempre leva em conta é o seguinte: se antigamente nós pegávamos um processo para folhear e conseguir segurar com os dedos as páginas principais, hoje em dia isso é feito com o movimento no mouse. Então, a petição, ela não é mais lida assim, no movimento. Ela é lida de cima para baixo e é uma constância. Então, quando o advogado vai fazer um documento, ele sempre precisa pensar hoje no cabeçalho e no rodapé. Tem colegas, Jefferson, que fazem um cabeçalho muito, muito grosseiro, com uma imagem, com uma cor muito forte. E aí, quando está fazendo a leitura e passando a imagem na petição, fica aquele vão, aquela barra de cor, que aquilo dentro do design representa um ruído. O advogado precisa repensar o documento. Tem vezes que ele tem uma marca d'água que tira totalmente a legibilidade. Então, repensar o documento é tirar esses ruídos, é trazer informação que não importa. Sabe que o advogado gosta muito de escrever, faz toda a faculdade aprendendo a escrever. E, às vezes, num caso, ele traz um monte de informação que não é importante. Se eu estou falando sobre uma briga de vizinhos e eu quero falar sobre uma matrícula, o número da matrícula é o suficiente. Só que tem advogado que vai trazendo ali para dentro qual que é a metragem, qual que é a área, faz confrontação com quem. Naquele momento, o magistrado não quer saber isso, ele só quer ter o número da matrícula. Junta esse documento em anexo, tira o ruído. O que não importa, você não agrega. Às vezes você quer falar sobre uma inscrição no Serasa e você quer trazer um recorte dessa informação para dentro da tua petição. Se você pode digitar o texto, não traga a imagem, faz digitação. E às vezes, para piorar, o advogado, em vez de trazer um recorte da imagem na parte mais importante, que é bem pequena, que vai ser bem discreta dentro da petição, ele traz toda aquela certidão do Serasa com a nota de rodapé, com a assinatura. Ele consome uma página inteira sem precisar. O Visual Law tem que ser feito com estratégia. É diminuir
o número de páginas, é diminuir a informação, é tirar ruído. Exatamente. Sempre quando me perguntam, advogados ou clientes que a gente não atende só advogados, a gente atende vários tipos de clientes para documentos. Então, sempre quando me perguntam, o que utilizar, eu digo, o menos é mais. Então, minimalismo, sempre, e detalhes. Por isso que é interessante tu estudar o documento, tu estudar as técnicas que tu vai utilizar, prototipar isso. Uma petição, por exemplo, no escritório, meu escritório quer começar a utilizar Visual Law. Cria o documento, faça o protótipo, chamem outros advogados. O que é o protótipo? O protótipo é o exemplo do documento que tu vai apresentar. É tipo um teste, um modelo. Então, exatamente. Agora eu vou te falar uma coisa, Jefferson. Você é designer há 28 anos? 27. 27 anos. Você está acostumado com isso, a gente não está. Exato. O advogado não é acostumado a trazer e dizer, dá uma lidinha no meu documento, quero ver o que você acha. Porque isso para o advogado está parecendo que ele não sabe o que está fazendo. Então, para nós advogados é um grande desafio. E outra coisa, o nosso trabalho é muito solitário. Nós estamos dentro do nosso escritório trabalhando sozinhos. A gente não troca ideia, a maioria das vezes, com equipe, com alguém, perguntando opinião. Mas isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Sabe por quê? Quando a gente estuda a linha da tecnologia, das startups, elas falam o seguinte: faça testes, comece a caminhar, erre rápido e corrija rápido. E nós, dentro da advocacia, a gente não tem tempo de arrumar. Um cliente nos traz um contrato de um valor, de um bem da vida dele, um apartamento, uma compra de um carro, a gente não pode errar. Então, o advogado não tem esse hábito do testar. Só que no designer, quando está se falando em formatação, a gente busca o quê? O efeito uau. Nossa, que documento é esse? É isso que a gente quer. E a gente testa no dia a dia. Você não precisa dizer para o cliente, olha, fiz um contrato que tem Visual Law, quero a tua opinião. Só mostra para ele, você vai ver no rosto dele. Exatamente. E você vai ver principalmente no tempo que ele te responde. Ele não vai dizer, deixa eu levar esse documento aqui para casa que eu vou ler com calma. Não, tá limpo, tá claro, tá transparente, ele entendeu, tá objetivo, ele não tem dúvida. Quando a gente fala em juridiquês no Visual Law, não é, Jefferson, falar fumus boniores, é falar defeso, impossibilidade, ultrapassar. São essas palavras que o Visual Law, quando fala em linguagem simples, é transformar elas. Veja uma notificação de um condomínio com a palavra vedado. Nem todos sabem o que é vedado. Sim. Isso é o juridiquês. E um contrato com o Visual Law, o cliente sai com aquela sensação de uau, entendi, finalmente entendi. Não está difícil, está fácil de ver, está fácil de encontrar as informações de maneira mais rápida. O que é importante eu já vi de cara. Exatamente, tu torna o documento mais leve, né? Ele vai resolver, vai te acelerar, que nem tu falou, poxa, o usuário vai receber esse documento, ele não vai precisar levar para outra pessoa ler. Quando ele leva esse documento para outra pessoa ler, ela pode desistir no meio desse tempo, desse delay, e daí tu perde o contrato. Então, tu simplificar e facilitar nunca é demais. Quer ver um exemplo sobre contrato que eu sempre destaco nos meus treinamentos? Você orientar a pessoa com quem você está conversando, que resposta você busca dela. Por exemplo, você está enviando um contrato de honorários e você precisa dizer para ele, eu quero teu retorno no tal prazo. Você vai me retornar pelo WhatsApp. Você indica para o teu leitor como que ele vai retornar para você. E você coloca como se fosse uma meta. Uma estratégia que parece uma bobagem, mas faz muita diferença no Visual Law é o seguinte: se a tua petição tem poucas páginas, isso é um benefício. Uma pessoa gosta mais de ler uma petição que tem menos páginas do que tem muitas. Se a tua petição é curta, tem de 1 a 5 folhas, uma estratégia bem legal é você colocar que a tua petição tem de 1 a 5. Sim. Na página 2, de 2 a 5. Sim. Na página 3, de 3 a 5. Se você colocar de 10 de 100, não dá vontade do leitor. Mas isso são pequenas estratégias que conversam com o subconsciente do leitor e faz ele ter vontade de terminar aquela leitura. É isso que se faz muito quando se está falando em navegabilidade através de tópicos. Sim. Você termina um tópico, vem aquela sensação, terminei de ler, próximo tópico. A navegabilidade num documento através de tópicos é fantástica. Por quê? Você organiza melhor os blocos de textos, faz uma organização do conteúdo e, principalmente, a pessoa terminou de ler aquele tópico, já é uma sensação de que cumpriu uma parte. Tudo isso, Jefferson, não é consciente. Tudo isso a gente está falando com o inconsciente do leitor. Sim. E faz todo sentido. Quero contar para você uma história.
Quem trabalha com marketing já conhece essa história, que é o seguinte. Fizeram uma experiência com um grupo de enólogos. Todos eram experts em vinhos. E eles fizeram o quê? Serviram 2 tipos de vinho em 2 garrafas diferentes. Uma garrafa era mais bonita e a outra garrafa era um pouquinho mais antiga. Todas as pessoas que tomaram o vinho na garrafa mais bonita disseram que aquele vinho era melhor. E aí, pasmem, o vinho era o mesmo. O que acontece de diferente? Eles já foram condicionados a entender que a garrafa mais bonita tinha um vinho melhor. E o mais engraçado é que quando eles foram fazer a análise cerebral de quem estava fazendo o consumo desse vinho, eles realmente tiveram uma experiência melhor quando eles tomaram o vinho da garrafa mais bonita. Então, essa questão da estética faz muita diferença. A organização, a clareza, a gente comunica não com o consciente das pessoas, com o inconsciente. Se esse estudo mostrou que até a percepção das papilas gustativas dos enólogos sobre um vinho que parecia mais caro e mais saboroso, se isso fez diferença até na experiência, no toque com o alimento, você imagina de um leitor numa petição. Mais organizada, mais clara, melhor formatada, isso traz uma experiência fantástica, ainda mais diante de um quadro, de um judiciário abarrotado de processos, cheio de metas de produtividade, pouco tempo, pouca equipe e o advogado também querendo resultado. Então, a estética de um documento, a organização faz muita diferença. Quando a gente fala em Vision Law, a gente nem sempre está falando com o consciente das pessoas, mas com o inconsciente. E essa experiência que eles fizeram sobre vinhos fez muita diferença. Vamos aproveitar aqui e fazer um bate-bola sobre Eu quero o uso. falar uma questão interessante antes, Jefferson. Eu anotei aqui 3 situações que me pergunta sobre o Vision Law aplicado no eleitoral. Pergunta sobre o ChatGPT e sobre o Vision Law no eleitoral. Como vai fingir funcionar, naturalidade. Como é que vai funcionar o ChatGPT e o Vision Law aplicado hoje na próxima campanha, no período eleitoral? Jefferson, vamos falar de período eleitoral? Vamos. Um advogado tem acompanhamento, às vezes, na assessoria de 20 candidatos. Estou errada? Ou isso é bem comum? Comum. Você tem prazos contados em horas? Prazos em dias. Em horas. Dentro do eleitoral, em horas. Perfeito. Vamos recomeçar essa pergunta. Vamos lá, tu corta. Vai a pergunta para mim. Do eleitoral com Vision Law. Qual era a pergunta? A aplicação é do ChatGPT e do eleitoral e do Vision Law no eleitoral. Fernanda, como vai ficar a parte do ChatGPT e do Vision Law aplicado no período eleitoral agora? Jefferson, você já trabalhou em eleitoral, tem bastante prática. Sim. Sobra tempo, Jefferson? Nenhum. É uma correria. Sim. Pode acontecer de um escritório estar assessorando 20 candidatos ao mesmo tempo? Até mais. Até mais. E os prazos no eleitoral são contados em horas. Sim. E sabe onde que está a grande correria no eleitoral? No celular. Você está fazendo uma situação que você quer mostrar uma conduta vedada, você quer mostrar uma propaganda eleitoral inapropriada e você tem que agir rapidamente. E você tem que fazer o quê? Garantir que aquela prova digital é válida. Perfeito. Então, primeira coisa, focar na prova digital, ter a garantia da prova digital. Outra questão, utilizar o ChatGPT para dar rapidez na tua dinâmica do teu processo. Você não tem tempo para argumentar para todos esses candidatos. Então, você coloca no ChatGPT o que você precisa de colaboração e ele vai formatar o texto para você. Não é que ele vai protocolar a tua petição, mas ele vai criar o teu texto para você revisar. Dentro de uma campanha eleitoral, vai ser fundamental o advogado ter a ajuda do ChatGPT, saber fazer as perguntas certas e, principalmente, ter muito cuidado com as provas digitais. 3 situações que eu penso que o Vision Law são fundamentais numa campanha eleitoral. Para falar sobre propaganda eleitoral regular ou irregular, falando de validação das provas, porque tudo vai acontecer no celular, conversa de WhatsApp, vídeos no YouTube, vídeos no Instagram. Falar sobre condutas vedadas. Você imagina, Jefferson, você falou tanto em linha do tempo. Imagina uma linha do tempo falando sobre, por exemplo, numa linha de explicação, você falar de gastos, falar de campanhas, falar de ações, colocar datas, porque o eleitoral ele cuida muito dessa questão de datas. Então, você trazer uma narrativa mais direta faz muito resultado. E perceba, dentro de uma prestação de contas que lida com muitos números, são momentos em que o Vision Law vai trazer muito mais clareza dentro dessa narrativa. E falando sobre provas digitais. Hoje, Jefferson,
qual a maneira que você faz para evidenciar uma prova digital dentro da petição? Quais são os recursos que você usa? Print, recortes? O que você costuma utilizar? Eu utilizo bastante print, que vem a documentação que o cliente entrega. Eu sempre trato essas imagens para que seja... Jefferson, o que é tratar a imagem? Tratar a imagem é deixar ela na melhor qualidade que fique possível, para que fique visualmente, pelo menos, legível na petição. E para você, o que é deixar legível? Mais claro? Não é mais claro nem mais escuro. Não... É uma imagem que fique agradável na leitura, que dê leitura. Porque muitas provas, principalmente print ou fotos, elas vêm distorcidas ou vêm baixa qualidade. Nossa, você falou uma coisa que tem muito problema os advogados quando nos procuram. O advogado Jefferson, ele faz o recorte de uma imagem de uma prova. Essa prova tem que estar em anexo. E ele quer trazer um print daquele pedacinho mais importante para dentro da petição. O que ele faz? Faz o recorte, traz na petição, só que ao invés de ele ajustar nas pontas para fazer aquela diagramação imagem, achata. Jefferson, ele achata ou deixa muito alto ou deixa desconfigurado, muito num canto, muito no outro. E perceba, quando a gente faz os treinamentos de Visual Law no Word, o advogado fala, mas isso é muito simples, quem é que não faz isso? A maioria das pessoas não faz. Então, eles fazem a juntada de uma petição achando que estão arrasando e, na verdade, está uma imagem. Olha o absurdo para mim. Sabe o que é um absurdo para mim? Absurdo do Visual Law. É o advogado fazer um recorte de uma prova que está no processo dentro da petição e ele realmente achar que o juiz tem que virar a cabeça para ler é uma boa experiência, é uma péssima experiência. O advogado juntar uma foto que o cliente tirou da imagem dele, que está a mão dele com uma sombra. É isso que você fala que é tratar a imagem. Exatamente. É deixar ela mais clara e mais legível. Exatamente. E eu acho incrível também tu utilizar a foto ou a imagem, a prova na peça e não legendar. Jefferson, adorei esse teu comentário. Às vezes, o advogado faz a juntada de uma foto e quer dizer assim, essa foto é crucial para o processo. O juiz não sabe quem é o autor, não sabe quem é o réu, não sabe quem está de camiseta vermelha, não entendeu que ali é o momento da Eucaristia do réu. E você tem que explicar. Você precisa colocar uma legenda. Para que aquela prova está ali? O advogado é quem entende do processo. O juiz recebe as provas. O advogado precisa colocar as impressões dele ali. Sim. Juiz, essa foto está aqui por quê? Porque eu quero mostrar que o autor e o réu são amigos, que eles estavam juntos no dia da comunhão do filho e ele está de blusa vermelha na piscina. Só está na piscina no dia da comunhão quem é muito amigo. Conclua teu raciocínio. Essa história de legenda em fotografia, em imagem, em recorte de prova é fundamental. Sim, hoje eu utilizo nas petições que eu produzo legenda da imagem e de onde vem essa imagem eu coloco em uma fonte pequena na lateral, na vertical, no canto da foto, escrito de onde vem essa imagem. Retirada de celular, retirada de tal lugar. Eu boto o máximo de informação possível na imagem para simplificar para o juiz ou para o usuário que recebe esse documento. Por quê? Porque ele não imagina de onde vem. É tudo muito novo para ele. Então, se tu simplificar, tu já dá um pulo lá na frente, já sai lá na frente. Você falou uma coisa interessante que é sobre a prova digital. De onde veio essa foto? O advogado precisa cada vez mais ter cuidado com as provas digitais, com aquilo que acontece na vida que está dentro do celular, está dentro do Instagram, dentro de um vídeo no YouTube. O print de hoje ele não tem validade se a outra parte impugnar. Perfeito. E como o celular está muito volátil para a pessoa apagar uma foto, apagar uma conversa, o advogado nunca pode perder uma prova. É fundamental que o advogado tenha essa garantia da prova digital, por exemplo, através do Data Certify, Perfeito. que é uma plataforma que você vai acessar, Jefferson, e a Data Certify vai isolar esse teu acesso e ele vai ter uma garantia como se fosse uma ata notarial. Perfeito. E vai dizer para o juiz, olha, ninguém mexeu nessa imagem, essa imagem é original. Você precisa provar a origem e provar que ela é original. Dentro do direito, a gente aprende muito isso no Criminal Player, que os advogados criminalistas estão muito avançados na linha da prova digital. Você precisa mostrar a cadeia de custódia.
De onde essa prova veio e para onde ela foi. Se é um e-mail, qual é o horário de conversa entre qual e-mail com qual e-mail. Essa cadeia de custódia é fundamental e o advogado precisa ter essa prova. Se todo o teu processo é baseado num vídeo no YouTube e esse vídeo é excluído, o que acontece? Perdeu a prova. Perdeu a prova. Então, você precisa ter a garantia das coletas das provas digitais. E falando sobre prova, vamos encerrar nossa conversa. Queria falar contigo sobre um tema que nós dois estamos encantados, que é o trabalho da Lauta. A Lauta é uma empresa que presta serviços tanto na área da advocacia criminal, eleitoral, Civil, família, trabalhista, empresarial. Qual que é a ideia da Lauta? Eles fazem uma realidade aumentada em 3D de qualquer fato que você quer demonstrar no processo. Exemplo, um acidente de trânsito, ele não está só relacionado com a questão criminal, mas também a questão da indenização civil. A Lauta vem como um colaborador para a advocacia porque eles fazem trabalhos muito sofisticados de vídeo, realidade aumentada e não apenas isso. Muitas vezes eles analisam toda a questão, mapeiam a situação e identificam como que isso vai ser realmente visualizado pelo leitor, pelo usuário, como que você vai captar a atenção do ministro, do magistrado. Eles têm toda uma estratégia de mapear processo e comunicar melhor. Eu sou muito fã. Quero que você fale a experiência que você está tendo com a Lauta. eu sou fã da Lauta, eu já deixei bem claro isso, eu converso bastante com eles, eu tenho meu contato com a Lauta diariamente, com o Andrews, com o Eduardo, com a Andressa, com a Isabelle, e eles são pessoas formidáveis, o trabalho que eles prestam é um trabalho muito diferenciado. A gente vem ensaiando fazer uns trabalhos juntos, já vem trabalhando nisso, sabe que a gente já fez algumas ações, recebeu clientes e já fez algumas ações juntos, já vem ensaiando uma possível junção. Então, o serviço da Lauta, ele vem se tornando essencial, principalmente para o criminal, que eles trabalham com vídeo, trabalham com 3D, o trabalho deles é um trabalho que eu, como designer e bacharel em direito, acho um diferencial muito grande, eles já estão muito na frente. Então, é interessante as pessoas buscarem como visualizar o serviço deles para que tire como exemplo. E que ofereça para o cliente. Exatamente. Você sabe que eu, conversando com o pessoal da Lauta, isso me trouxe uma perspectiva, Jefferson. Eu tive diversas situações na minha carreira como advogada que eu poderia ter feito um vídeo demonstrativo de um fato em diversos setores. Numa questão trabalhista de um acidente com um funcionário, numa questão de rescisão de contrato, descumprimento de contrato civil, numa questão empresarial, para transportadora, acidente de trânsito, não vou nem falar. Então, eu sempre visualizei a Lauta voltada numa linha de um processo criminal. Mas prova, ela está em todas as áreas do direito. Ambiental, civil, família, trabalhista, empresarial, criminal, tributário, societário, família. Então, a Lauta vem como uma oportunidade, assim como a gente fala muito do Visual Law, para trazer um documento mais moderno, a Lauta traz a estratégia para que a tua narrativa processual seja compreendida pelo magistrado. Exatamente. A gente se encaminha, Jefferson, agora pelo final. Quero tuas palavras finais para os nossos seguidores que enviaram perguntas, para a gente deixar uma mensagem para quem simpatiza com o nosso perfil, com a nossa comunidade do Visual Law. Olha para a câmera e manda a tua mensagem final. Então, eu queria agradecer a todos que esses últimos dias a gente vem acelerando o nosso processo de captação, a gente vem estudando muito sobre outros tipos de processo, vem recebendo muita mensagem, principalmente a entrada do Criminal Player, que foi uma surpresa. Eu agradecer o Alexandre, agradecer a Carol, porque o contato deles é formidável, a comunidade deles é muito interessante, Eleva é muito o jogo. legal. Nossa, tu dá um pulo lá na frente, já sai... Tu tá com os melhores. Exatamente. E agradecer as mensagens que a gente recebe direto no Instagram, falar que a gente atende
tenta atender todos, que é um pouco difícil, porque o nosso dia a dia é muito corrido, a gente produz muito conteúdo, a gente trabalha muito em peças jurídicas e documentos, então às vezes a gente fica um tempo sem responder, mas a gente sempre tira um tempinho. Agradecer tu, que é uma parceira formidável, que fez eu cursar, então uma das pessoas que fez eu cursar direito também, e ver que tinha um mundo diferente, incluindo design no direito, que eu despertei para isso, né? Você tá no teu palco, Jefferson. Exato. O teu palco é esse. Você brilha muito mais como designer jurídico do que como um advogado que sabe designer. E tem muita gente se espelhando em você. Por quê? Porque tem pessoas que estão vendo que dentro da advocacia, eles também precisam pensar fora da caixa. Exato. E tá no centro do palco. Você se descobriu quando você colocou o design na frente do universo jurídico. E aí você tá brilhando, você tá no centro do palco, você se sente mais confortável. E cada advogado precisa identificar qual é o centro do palco dele. Às vezes não é naquele formato de fazer petição, às vezes o centro do palco dele é estar numa correria de fazer audiência, é a performance num tribunal do júri, às vezes é fazendo uma conversa junto com o ministro, às vezes é audiência. Então, você inspira as pessoas de buscarem qual é o centro do palco delas. Exato. E dizer que a gente fica à disposição. Que se contem conosco, tem dúvida, mandem mensagem, utilizou o Visual, quer prototipou, quer mandar para nós, a gente está à disposição aí da nossa turma aí, da galera que quiser enviar documento, a gente dá um parecer aí. Então, encerrando, eu também te agradeço, Jefferson. Esse perfil é fundamental. Quem escreve melhor e quem desenha melhor. A gente faz uma parceria muito bacana, porque nós dois somos duas pessoas generosas que gostamos de entregar qualidade e excelência e a gente quer compartilhar para que todo mundo cresça. Perfeito. Então, muito obrigada a todos vocês que simpatizam com o nosso perfil, que simpatizam com o Jefferson Designer, simpatizam comigo, Fernanda, a maneira como nós nos comunicamos, a maneira como nós confeccionamos os documentos. E a nossa intenção é que todos vocês evoluam na maneira de criar os documentos de maneira mais prática, mais atualizada e tenham mais resultado. Contem conosco nessa jornada e obrigada por estarem junto conosco hoje nessa conversa tão agradável. Muito obrigada, Jefferson. Valeu, Fê.